Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 3 de 1 João, os filhos do diabo. Inscreva-se aí no nosso canal, já clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí nos ajudando no nosso canal. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da Rede Os Semeadores. Esse é o canal de vídeo da Semeadores. Como já dissemos, João, o apóstolo amado, escreveu sua primeira epístola para alertar sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha vindo verdadeiramente em carne e assim incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores de Cristo encarnado. Neste capítulo é coisa séria o que está falando o discípulo do amor com relação ao nosso próximo. E não venha me perguntar quem é nosso próximo, como fizeram com Jesus. Esse capítulo é especial quando quisermos chamar atenção para o que Deus fez por nós. As palavras são duras para quem insiste em desprezar seu irmão, ignorá-lo e não perdoá-lo. João chega a chamá-los de filhos do diabo. Por que não perdoamos ou queremos não perdoar? Será porque somos melhores que nosso irmão? Se somos melhores do que ele, temos de que nos orgulhar, mas não diante de Deus que tudo vê. Nós estamos na terceira parte. Jesus é o Cristo e suas implicações morais. Estamos em continuação desde o verso 18 do capítulo 2 até o verso 24 do capítulo 3. Estaremos vendo aí João falando que Jesus é o Cristo e essas implicações morais. Nós estamos na seção B, em continuação, começou no verso 28 do capítulo 2, termina aqui no verso 24 do capítulo 3. Estamos vendo como é, na ótica de João, viver como filhos de Deus. Essa sessão também foi dividida em duas subseções. Vejamos a primeira delas, que vai até o verso 10. Puro e justo. Estamos em continuação desde o verso 28. João nos ensina que a primeira implicação de sermos filhos de Deus é que os cristãos devem lutar pela pureza e pela justiça. Todos os que recebem Cristo desfrutam da maravilhosa ou da maravilha de serem filhos de Deus. Isso é muita bênção, mas também há muitas responsabilidades com isso. Assim entendemos que há dois tipos de filhos de Deus. Por criação, pois afinal todos fomos criados por Deus, então todos somos filhos de Deus e todos podemos chamar de Deus de Pai. Então, por criação. Por adoção, nem todos somos filhos de Deus da família de Deus, mas somente os que o recebem e os que obedecem. Se somos filhos de Deus, purificamo-nos a nós mesmos assim como ele é puro, verso 3. Pelo fato de os cristãos serem filhos de Deus, eles serão glorificados como Cristo quando ele retornar. Pensou nisso? Romanos 8, 29 e 30. Mas enquanto os cristãos esperam por esse dia, eles devem se abster da contaminação do pecado porque compreendem que Deus é puro. Esse tema é muito semelhante à ligação anterior entre Deus como luz e os cristãos vivendo na luz. A promessa do aparecimento de Cristo, que gera essa esperança, verso 3, enche os corações de confiança e não de preocupação. O contraste fundamental entre luz e trevas e entre os filhos de Deus e aqueles que são do mundo está explicado agora como um contraste entre aqueles que obedecem às leis de Deus e aqueles que quebram essa lei. Reparem bem aí no verso de número 4, que eu pedi para você fazer uma leitura prévia. Se não, faça aí a leitura. Os princípios morais da lei de Deus ainda se aplicam aos cristãos, ainda que eles não estejam mais condenados pela lei. Por falar da lei, há três usos da lei: o pedagógico, o civil e moral. No artigo 119, no Salmo 119, você vai encontrar um artigo teológico da Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui conosco pela Semeadores. O que Jesus, em suma, veio fazer na terra passando pelo que passou, senão principalmente para tirar os nossos pecados? Jesus tirou a maldição do pecado, mas ele também eliminou o domínio dele sobre a vida dos cristãos. Romanos 6, versos 6 e 7. Como resultado, os cristãos podem agora viver vidas que são agradáveis a Deus. O cristão agora não vive mais pecando. Verso 6. Literalmente, este vive pecando é peca. Essa tradução, conforme o verso 9, sugere que João tinha em mente o comportamento usual ou característico de uma pessoa. Quer dizer, o seu contínuo,
o seu jeito de viver é pecar, não está nem aí para Deus, não está nem aí para santidade, nem buscar a Deus, nem se esforçar de maneira alguma. De acordo com essa visão, João reconhecia, mas não desculpava a possibilidade de pecar. Diversas outras interpretações têm sido sugeridas. Por exemplo, a forma de expressão de João pode simplesmente indicar que os cristãos não deveriam fazer. Por exemplo, bons cidadãos não desrespeitam as leis do trânsito. Mas a gente desrespeita, não é verdade? O significado dessa interpretação para a vida dos cristãos não é muito diferente da primeira interpretação. Uma terceira visão possível, no entanto, argumenta que João tinha em mente o pecado específico da apostasia, mencionado no verso 19 do capítulo 2 e possivelmente aludido nos versos 16 e 18 do capítulo 5. Nesse caso, João quis dizer que o verdadeiro cristão não irá abandonar totalmente a sua fé. Pode cair, mas vai se levantar e continuar sua jornada, porque o prazer dele já não é mais o pecado. O prazer dele é agradar o seu Senhor. Se Jesus veio na terra passando pelo que passou, para tirar os nossos pecados, então ele também veio para destruir as obras do diabo. Verso de número 8. Confira lá. Para isso o Filho de Deus se manifestou. E para que ele se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Verso 8. A oposição entre Cristo e Satanás foi prognosticada já em Gênesis 3:15. A obra destrutiva de Satanás usou a justa lei de Deus como instrumento para prender o prisioneiro pecador sob o medo da morte e da condenação. Por ter sofrido a punição devida aos pecadores sob a tal lei, Cristo destruiu as obras de Satanás na sua base. Hebreus 2, versos 14 e 15. João esclarece nos versos 9 que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado. Porque é nascido de Deus. Dessa forma fica claro e manifesto que são os filhos de Deus. E fica manifesto quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. João identificou uma maneira segura de distinguir entre os filhos de Deus e os filhos de diabo. Sua linguagem aludiu tantas distinções no verso 15 de Gênesis 3, em que os descendentes de Eva são contrastados com os descendentes da serpente, quanto à declaração de Jesus de que o pai dos fariseus era o diabo. No sentido de hábitos e orientação devida, os filhos de Deus fazem aquilo que é correto. Mencionar de modo geral a vida justa é insuficiente. Como em várias expressões nessa carta, o principal interesse de João era mostrar que vida justa é demonstrada pelo nosso amor pelos outros cristãos. Subseção 2, amar uns aos outros, dos versos 11 aos versos 24 do capítulo 3. Tendo introduzido a ideia de que os filhos de Deus serão puros e justos como Deus, o Pai e Cristo, João voltou-se para uma aplicação específica que ele considerava importante para seus leitores. Ele esclarece nos versos 11 que essa mensagem que temos ouvido desde o princípio, que é essa mensagem, que nos amemos uns aos outros. Provavelmente seja uma referência ao ministério terreno de Cristo. A lei do amor não foi uma invenção de João. O mandamento de Cristo é reforçado pelo seu próprio dom do amor. A história do mundo é um relato de ódio que remonta ao conflito arquétipo entre Caim e Abel. João traçou o ódio de Caim com a radical incompatibilidade de seus motivos com os de Abel. Essa incompatibilidade existirá sempre entre o mundo e o povo de Deus, verso 13. Mas essa animosidade não faz parte do companheirismo entre os cristãos. Sua ausência é uma prova concreta de que os cristãos passarão da morte para a vida. Porém, se tal animosidade ocorre no companheirismo, isso significa uma rejeição tácita do Evangelho de Jesus Cristo. João, falando do amor, dá provas da sua manifestação a afirmar que ele nos deu vida. Versos 16 e 17. Aqui, João revelou a maneira na qual a encarnação é importante para a vida cristã. Jesus, o homem, nos amou de tal maneira que deu a vida por nós, aceitando a dor da morte na cruz para que fôssemos salvos da destruição eterna. O amor dos cristãos uns pelos outros deve ser demonstrado por decisões práticas semelhantes, até mesmo incluindo a disposição de morrer pelo outro. João mencionou a ajuda material como um exemplo menos custoso.
Dizer que se ama é muito fácil, por isso que ele nos exorta dizendo que não amemos apenas de boca, mas em ação e verdade. Ah, eu amo meu irmão. É tão fácil, né? E na prática, na hora de exercitar o perdão, por exemplo, quando alguém erra, e aí, realmente você ama o seu irmão? Há ocasiões em que o coração dos cristãos não confiam que eles são os filhos de Deus, mesmo quando suas vidas se conformam ao ensino de 1 João. João assegurou aos seus leitores no verso 19 que nesse caso eles deveriam tranquilizar o coração. Isso por causa do verso 18, que pede que o amor vá além das palavras, mas também que vá além da palavra, ou seja, que seja pragmático. E se nosso coração nos condenar? A palavra é usada também em 4:4. E se bem que tem alguns corações que a mente é cauterizada, não vai acusar nunca ele, porque ele sempre vai achar que está certo. Isso é mais triste ainda, né? Mas é a esperança. A palavra é usada também no verso 4 do capítulo 4, sugerindo um conflito real no qual Deus prevalece sobre o coração dos cristãos. A norma é essa, a não ser que o coração esteja mesmo endurecido. Aí também a sentença de juízo já está determinada sobre essa pessoa, que é mais filho do diabo do que de Deus. A palavra de Deus que absolve os cristãos deveria prevalecer sobre a palavra do coração deles que condenam. Como é importante uma boa consciência diante de Deus. Isso é muito importante, porque nem sempre teremos a concordância com o que é certo, com o que é justo e com o que é reto. Se você abandonar a sua consciência, você está frito. Ela nos gera paz, segurança e grande esperança, além de muita confiança com o Senhor, a ponto de termos certeza pela fé de que tudo que pedimos ao Senhor dele receberemos. Essa confiança deve estar fundamentada, obviamente, na consciência de que os desejos dos cristãos concordam com os de Deus. Ele então expõe esse mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou, verso 23. As duas partes desse mandamento refletem as duas partes dos 10 mandamentos, lembrando aos cristãos que sua relação com Deus tem prioridade sobre os relacionamentos deles com quaisquer outras pessoas. A fé em Cristo orienta corretamente os cristãos para Deus e capacita-os a amarem uns aos outros. Um aspecto da obra do Espírito Santo no coração do cristão, no coração dos cristãos, é assegurá-los de que eles estão em Cristo Jesus. No entanto, o sentido que eles têm de sua segurança devem ser divorciado de sua mais objetiva obra de capacitá-los a obedecer à verdade. O primeiro verso desse capítulo 3 de 1 João diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nos ser chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Que maravilha, né? Graças a Deus que nós somos filhos de Deus. O verso 24, finalizando o capítulo 3, diz: E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que permanecemos em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então oremos para que nossos corações insensatos e insensíveis se tornem mais dedicados aos nossos irmãos. Você quer melhorar seu relacionamento com Deus? Melhore seu relacionamento com seu próximo. Palavra forte. Amanhã estaremos aqui. Examinai os espíritos. Tem gente dando crédito a qualquer espírito e se metendo em cada confusão. Examinai os espíritos. Não vai dar dando crédito aí, o espírito falou. Cuidado com isso aí. 1 João 4. Amanhã estaremos aqui com este capítulo. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê seu like. A parte escrita, jamaisdesista.com.br, a nossa loja virtual, semeadores.com.br, nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Então você já aprendeu um grande segredo do relacionamento hoje, hein? Se você quer melhorar seu relacionamento com ele lá em cima, então melhore seu relacionamento aqui embaixo também, tá bom? Então fica com Deus aí. Maranata. Ora, ora.
Vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.